Tá, então estou aqui, ó. Você vai colocar duas emas, as médias móveis exponenciais, tá? Tem que ser exponencial. Você vai deixar aqui uma na 9 períodos, normal. Eu gosto sempre de aumentar um pouquinho aqui a linha, tá? Vou colocar aqui branco, vou aumentar um pouquinho a linha. E a outra você também vai deixar no valor de 9 períodos, porém você vai fazer um deslocamento para frente de um período. Aí aqui eu gosto de usar amarelo, mas a cor pouco importa. Deixa eu só dar um zoom. E aqui é uma estratégia muito simples, um setup extremamente visual, né? Que você vai operar cruzamento, né? Então, quando a gente tem uma média de 9, que são médias móveis rápidas, né? Quando a gente tem as duas médias juntas, porém com um deslocamento, eu estou dizendo que ele vai pegar alguns movimentos de reversão do preço, tá? Então, quando a gente tem um cruzamento, por exemplo, nesse caso, a média normal, que é a branca, está apontando para baixo juntamente com a média amarela, que é a média deslocada também apontando para baixo, a gente percebe que tem claramente aqui uma movimentação de queda, né? Então, a gente pode, inclusive, abrir uma venda aqui nesse cruzamento da média e você pode encerrar essa operação aqui no cruzamento inverso, né? Obviamente que nesse caso aqui você sairia praticamente no 0 a 0, né? Porque este candle aqui foi um candle muito alto, mas nesse gerenciamento de operação aqui você vai trazendo o stop loss para baixo, né? Você conseguiria sair com um bom lucro aqui, né? Inclusive tem algumas táticas dessa estratégia que você vai trazendo o seu stop. Quando ele começa a desgarrar muito, né? Fazer esse desgarramento da média. Lembrando que a média ela sempre serve como um ímã do preço, né? Então, principalmente quando uma média rápida, como a média de 9, ela se afasta muito do preço, normalmente a gente tem um movimento de correção justamente para trazer a normalidade dessa média, né? Então a gente serve como um ímã. Então, nesse caso, quando começa a desgarrar muito, você já pode, inclusive, trazer o seu stop loss, né? Ou, nesse caso, já seria um stop gain já para a média. Então, quando ele atingir a média, quando encostar na média, você já sai da sua operação. E quando a gente tem o cruzamento inverso aqui, a gente também tem as médias cruzando, né? Você entraria no fechamento do candle, aqui você sairia numa operação 0 a 0, né? Então, é uma estratégia bem simples. Para quem está começando, é excelente, porque ela é muito visual, ela vai te dar a entrada no cruzamento. E outra coisa bacana nessa estratégia 99 aqui é que você pode usar em qualquer tempo gráfico, né? Você pode pegar aqui os 5 minutos, ela vai ser a mesma estratégia do 4 horas, por exemplo, tá? Então, você pode usar um setup apenas, tanto para scalp, como para swing trade, como para day trade, enfim. Então é um setup bem bacana. Logicamente que você precisa fazer backtest, você precisa acompanhar, mas se você seguir isso aqui, somente esse setup 99, juntamente com o gerenciamento de risco bem regradinho, pelo menos perder dinheiro no mercado você não perde, né? Então, depois você vai aprofundando algumas táticas de leitura de mercado, de pre-section, leitura de candles, e aí sim a gente vai conseguindo aumentar a efetividade, né? E setup, querendo ou não, você vai brincando, né? Você vai criando vários modelos de setup, vários modelos operacionais. Eu gosto muito de usar uma trilogia de indicadores, né? Particularmente hoje eu já não sou tão fã de indicadores, mas eu sei que para quem começa, né, indicadores são praticamente essenciais, porque a leitura gráfica não é tão forte. Então eu gosto de usar muito indicadores, um de tendência, um de momento e um de força, né? Fazer essa tríplice junção aí que você consegue realmente usar um setup mais efetivo, né? Porque você vai ter uma tendência clara para operar, você vai conseguir ter um momento bom para você entrar na operação, e você tem um indicador de força que muitas pessoas perguntam, né? Qual que seria um indicador de força? Que é esse indicador gratuito aqui, que muitas vezes a gente ganha, que é o volume, né? Ele nos indica a força do movimento, para você realmente saber o quão saudável está esse movimento. Se a gente não está chegando numa movimentação de exaustão, se a gente não está tendo talvez uma reversão de polaridade, ou então talvez entrando em uma lateralidade. Então, normalmente eu gosto de usar essa tríplice junção de indicadores, né? Um indicador de tendência é basicamente médias móveis, tá? Hoje são os melhores indicadores de tendência que a gente pode ter, é uma média móvel, tá? Indicador de momento, você pode variar, tá? Existem o RSI, o estocástico, são indicadores bacanas para você ver o momento de uma operação dentro de uma tendência. E o indicador de força que eu particularmente mais uso é o volume, né? Existem outros indicadores, existem OBV, mas particularmente esses indicadores clássicos A são maioria esses, né? dos outros são baseados no volume também, né? Então, se você Muda a souber analisar o fórmula, volume, exatamente, vai só mudando alguma mudança ali na forma de calcular, mas no fim das contas todos os indicadores são baseados em preço, né, que o gráfico aqui nos mostra, e juntamente com o volume.
né? Então, indicadores clássicos são basicamente esses, né? Não existe variação. Então, se você entender o Presection, que realmente é a base de qualquer indicador, né? Qualquer indicador clássico, ele é baseado no Presection, você já sai na frente, porque, querendo ou não, indicadores sempre são atrasados, né? A gente tem uma indicação atrasada, é um acontecimento passado que está me dando uma projeção. Então, se você entender e conseguir identificar diretamente, por exemplo, num gráfico, você já sai na frente do indicador. Então, para quem está começando, é essencial que você realmente utilize um setup, que você realmente utilize indicadores justamente para começar, mas você precisa ir pegando a prática de alinhar a leitura de candles, a leitura de estrutura gráficas, entender a movimentação do preço, né? Entender conceitos de rompimento de máximas e mínimas, que você consegue usar candle a candle, entender a mudança fractal de tempo, né? Como você mesmo falou, não adianta você ficar procurando em tempos diferentes operações, né? Mas você precisa entender a dinâmica, né? Dentro de uma operação. Por exemplo, eu vejo uma barra desse tamanho aqui. Beleza, deixou muita sombra, mas o que aconteceu dentro desse fractal de 4 horas? Será que aqui dentro dessa movimentação aqui de praticamente 4%, eu não tive outras operações com mais confirmação para mim operar talvez um adiantamento de uma entrada de alta aqui, para não esperar o fechamento do candle, né? Então, toda essa dinâmica você vai pegando com o tempo, né? Infelizmente, não tem como você passar aqui uma fórmula exata, não existe, né? Eu falo sempre que o trade não é uma ciência exata, é muito mais uma ciência social de você entender a dinâmica do mercado, pressão compradora, pressão vendedora. Então, o gráfico, né? O gráfico de candlestick, ele vai nos mostrando como se fosse um livro. Né? Cada candle aqui é uma letrinha, a gente junta com outro candle, a gente tem uma sílaba, e juntando várias sílabas, a gente tem palavras, a gente tem frases, e a gente precisa ir entendendo o que o gráfico quer nos dizer, né? Mas isso, infelizmente, a gente não consegue comprar na Hotmart, né? Tem para vender, né? Tempo de tela. Então, infelizmente, é você realmente botar a bunda na cadeira, ficar olhando o gráfico, ficar entendendo, batendo cabeça, que uma hora a leitura entra, né? Mas até